O torcedor do Santos, que observou durante todo o dia notícias, rumores e declarações de uma possível ida do Gabigol para o Santos, dando um chapéu no Cruzeiro, com certeza o torcedor, em sua grande maioria, olhou para essas notícias e balançou a cabeça. Torceu o nariz. Por quê? Porque muita gente não entende que o Gabigol é detestado por maior parte da torcida do Santos. O Gabigol não é bem visto e ele não é o ídolo do Santos. E a ida dele para o Santos, uma possível ida, geraria um atrito entre torcida e clube. E nesse vídeo nós vamos trazer os motivos que levam a torcida do Santos a não ver com bons olhos uma possível contratação do Gabigol. Mas antes, se você não é inscrito no canal, se inscreva, deixe seu like e ajuda o nosso trabalho a crescer cada vez mais. Quando você olha para essas notícias e você vê o presidente do Santos, Marcelo Teixeira, indo no Seleção Sport TV, falando com veículos de comunicação sobre a operação e um desejo de trazer o Gabigol, com certeza pro torcedor santista mesmo, olha e fala, primeiro que isso é uma loucura, tá? E é loucura por 3 coisas. Você tá querendo dar um chapéu no Cruzeiro. O Cruzeiro, ele tá oferecendo, supostamente, o que sai da mídia, 3 milhões de reais. 3 milhões por mês, detalhe. 3 milhões por mês não é nem o que o Soares ganhou no Grêmio. O Santos, ele alega que o Cruzeiro ele está infringindo essa informação, não está trazendo essa informação direito e que está omitindo, que na verdade não são 3 milhões, mas giraria ali em torno de 2 milhões e 700, 2.600. E que, nas contas do presidente Marcelo Teixeira, o Santos ele não pagaria 3 milhões para o Gabigol, mas ele conseguiria pagar algo em torno de 2 milhões, 2 milhões e 100. A gente está falando de um time que acabou de subir da Série B para a Série A, aonde não tem um papai me dê dinheiro, um John Textor da vida. O Santos não é SAF. O Santos ele não tem um mecena que tem o cheque na mão para poder depositar para o clube ter dinheiro infinito, aonde o Santos do nada vai brotar para poder pagar um salário de 2 milhões por mês para um cara que a sua média de gols vem caindo consideravelmente. A gente pega os números do Gabigol de 2019 para cá, só no Flamengo. Em 2019, o famoso ano mágico do Flamengo, 43 gols em 55 jogos. 2020, 27 gols em 40 jogos. Em 2021, 34 gols em 45 jogos. 2022, 31 gols em 57 jogos. 2023, e aí que a queda acontece mesmo. 18 gols em 43 jogos. E nesse ano, 4 gols em 26 jogos. Eu sei que muita gente vai ficar falando do atrito dele com o Tite, mas o fato é, o Gabigol não rende aquilo que poderia render. Por diversos problemas. Um deles é o físico. Você bate o olho no Gabigol em campo e você vê que ele está acima do peso. E mesmo assim, você tem um presidente falando loucuras de que para um time que acabou de subir da Série B para a Série A, pagar um salário de 2 milhões para um cara que não consegue render. Essa é a loucura número 1. A loucura número 2 é o problema que o Gabigol tem com a torcida do Santos. Com o clube do Santos em si. Para quem não se lembra, o Gabigol ele sobe profissional do Santos praticamente ali em 2013, na saída do Neymar. Ele é uma grande promessa, ele já tinha um apelido de Gabigol porque ele fazia muito gol na base. E aí, ele fica no Santos e ele ganha 2 títulos paulistas. Ele vai bem, ele era uma grande promessa. E no Santos, ele teve até que números interessantes. No total, na passagem dele pelo Santos, contando depois do empréstimo com a Inter de Milão, ele teve 206 jogos, 83 gols e deu 13 assistências. Ele venceu o Paulista de 2015 e o Paulista de 2016. Então você vê que ele era um grandíssimo jogador ali em potencial, foi convocado para a Seleção Olímpica de 2016, etc. Só que o grande problema do Gabigol não está
nele atuando com a camisa do Santos. Está em como ele tratou o Santos fora do campo. Fora das margens ali da Vila Belmiro, quando ele já estava no Flamengo. A começar por quando ele foi lá na Vila Belmiro e o Flamengo perdeu por 4-0, o Flamengo do Jesus, na última rodada do Campeonato Brasileiro, antes do Flamengo embarcar para o Mundial, e quando ele mostra a tatuagem que ele ganhou a Libertadores ali para a torcida. Ali pegou muito. Ali é um deboche. Ali é um deboche com o clube que criou ele. Outro ponto. As falas dele em podcasts constantemente. Ele falando que queria jogar num clube de massa, jogar para 50, 60 mil pessoas. Claramente desdenhando da quantidade de torcedores que vão para a Vila Belmiro. E aí você pode questionar em relação a fazer a reforma da Vila Belmiro ou não. Mas isso atinge o torcedor que já tem uma fama de ter menos torcida que os outros rivais. Mas você vê que claramente ele fala, não quero jogar para um clube de massa de verdade. O clube que eu jogo não é um clube de massa. Percebe? E nas vezes da pandemia, quando ele foi para a Vila Belmiro, ele fazia suas comemorações, afrontando a diretoria. E ele sempre, a forma como ele sempre comemora de forma efusiva. E não por acaso o Santos é uma das maiores vítimas do Gabigol também, ele sempre faz gol em cima do Santos. Então a forma como ele trata a torcida, a forma como ele trata o clube que o revelou, não agrada. E uma outra questão é o seu extracampo. O Gabigol ele sempre puxa o holofote para ele. E ele fez isso no Flamengo agora. Na forma como ele deu a entrevista ali no final do jogo da Copa do Brasil, falando do técnico, e aí você pode questionar ou não, mas o fato é, ele faz tudo de estratégia para ele pegar o holofote, para ele conseguir chamar as atenções, e aí ele tira o holofote que era, no caso, naquele momento, o título do Flamengo, ele traz para ele. Se fala muito mais sobre a relação do Gabigol com o Felipe Luiz, com o Tite, com o elenco, do que o título em si do Flamengo. Então um tipo de cara como esse, que tem um problema extracampo, que exige um salário gigantesco, um salário que nem o Suárez ganhou, e que está entregando pouco, apesar de ser muito decisivo para a final, é um cara que deixa muito mais dúvidas, é um cara que revolta, porque esse cara pode ganhar muito, pode fazer pouco. Você vê nitidamente que o Gabigol ele perde na velocidade para os zagueiros, ele perde para o outro atacante companheiro de clube dele, que é 5 anos mais velho. O Bruno Henrique é 5 anos mais velho que ele e corre pra caramba. O Gabigol não. Então você está claramente trazendo uma aposta. E para o ambiente de um time que está voltando da segunda divisão, que precisa ocupar de novo o seu lugar entre os grandes, que vai voltar a competir grande competição como é o Campeonato Brasileiro e a Copa do Brasil, trazer um jogador como esse agora, apesar de ele ser decisivo em finais, para mim, nesse momento, muito mais atrapalha do que ajuda. Muito mais atrapalha do que ajuda. A gente sabe como ele é, a marra que ele tem, o quanto ele pode gerar de atrito entre os próprios atletas, porque a 10 seria dele. O presidente já deixou muito bem claro, a 10 é do Gabigol. O salário é absurdo. Se ele é barrado, se o técnico deseja deixar ele no banco, pelo menos um jogo, por quê? Porque ele tá acima do peso e não consegue correr, imagina o atrito que esse cara vai gerar. Então assim, são várias loucuras que foram enumeradas, fora que, repito de novo, o Santos não tem dinheiro. Como que bancaria isso? É uma operação? Seriam trazidos investidores que conseguiriam desembolsar para poder arcar com o salário? Igual já fizeram, por exemplo, com o Corinthians, com o Paulinho, ou o São Paulo, Daniel Alves, que não deu certo. Pelo amor de Deus, gente. São decisões assim que, olha, você olha e vê que amadorismo que a gente está vendo. E olha que eu, né,
Claro que ao longo do ano eu questionei as contratações, o presidente Marcelo Teixeira, a forma como ele passou pano pro Carille, etc. Mas conseguiu trazer o Santos para a segunda divisão. Ao invés de se planejar de fato, então um elenco forte para se manter na Série A, vai gastar todas as fichas em um jogador que é uma incógnita, que não consegue mais entregar. Enfim. Eu quero saber o que você acha, deixa aqui nos comentários e até o próximo vídeo. Tchau.